See, the Bible doesn't contradict itself. The Bible is God. There's no contradiction in God. He's perfect. Vejam, a Bíblia não se contradiz, a Bíblia é Deus. Não há contradição em Deus. Ele é perfeito. But the people with their own interpretation. Now notice, let me show you, friends. The churches cannot agree themselves on the interpretation of it. Mas as pessoas com sua própria interpretação... Agora, observem. Permitam-me mostrar-lhes, amigos. As próprias igrejas não conseguem concordar quanto à interpretação dela. The Methodists can't agree with the Baptists. The Baptists, the Presbyterian, the Pentecostals, and with about 40 different organizations of Pentecost, they can't agree with one another. Os metodistas não conseguem concordar com os batistas. Os batistas com os presbiterianos com os pentecostais, e com cerca de 40 diferentes organizações do Pentecostes, elas não conseguem concordar umas com as outras. So you see, that would be Babylon again. Confusing. But God does His own interpreting of His Word. He promises thing and then does it Himself. Assim, vejam, isso seria a Babilônia novamente, causando confusão. Mas Deus faz sua própria interpretação da sua palavra. Ele prometeu esta coisa e então a faz Ele mesmo. He gives Himself the interpretation of it because He makes Himself known in that hour. How far the body of Christ is advanced from the feet to the head. Ele mesmo dá a interpretação disso porque se dá a conhecer nessa hora o quanto o corpo de Cristo está adiantado, dos pés à cabeça. Lutero foi excomungado. Calvino foi expulso da cidade. Eduardes foi demitido de sua igreja. A verdade tem um preço, mas vale a pena. Vale a pena ser crente. Embora critiquem e zombem da gente, vale a pena ser crente. Bom dia a todos, amados e preciosos irmãos. Eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo, para usufruírem, para viverem pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos tomar 2 versículos aqui na carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 28 e também o 29. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Muito bem, meus irmãos. Todos nós fomos salvos pela graça. E todos que já foram salvos pela graça. Você pode notar isto. A lei foi apenas um aio para até que chegasse a manifestação do sacrifício perfeito, a graça de Deus para toda a humanidade. Então ela serviu de aio para nos levar a Cristo, como diz o apóstolo São Paulo. E esta graça, ela foi materializada no Filho de Deus. Jesus é a expressão máxima da graça, do amor de Deus para com os homens. Ele é a consumação do plano de salvação
estabelecido por Deus desde o Éden. Aquele cordeiro animal era um tipo, e não o verdadeiro cordeiro que poderia lavar, purificar o homem de seus pecados. Lavar, purificar a mulher de seus pecados. Mas era tipo. E durante todo aquele percurso em que durou, do Éden ao Calvário. Mas neste período, Deus não perdeu nenhum de seus filhos. Deus preparou um meio de estarem cobertos, esperando que viesse a perfeição que pudesse novamente colocar o homem em contato com o seu Criador. Oh, quanto devemos nós sermos gratos a Deus! Porque agora temos recebido um reino que não pode ser abalado. Oh, que maravilha! Isso não te encoraja a prosseguir na jornada para a vida cristã, amando o seu semelhante? Como eu vou expressar o meu amor por Deus? Não é através de amar o meu próximo? Porque São João disse, se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, você é um mentiroso. Porque como pode você amar a Deus que nunca viu? Se despreza, se odeia o seu irmão ao qual você vê? Agora note bem, meus irmãos. Nós temos aqui algo que as pessoas colocam, nos enviam, e nós aproveitamos isto. Por exemplo, não foram placas denominacionais que foram pregadas no Calvário. Quem foi pregado no Calvário? Igreja fulana de tal? Grupo tal? Isto, aquilo outro, denominação tal. Lá não foi nenhuma. Não foi nenhuma destas coisas. Quem foi pregado ali? Aí você sabe quem foi pregado. Foi Jesus. Foi o Senhor Jesus Cristo. O qual, quando nasceu, ele já sabia qual que era o objetivo da sua vinda ao mundo. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não foram placas denominacionais que foram pregadas no Calvário, mas foi Jesus Cristo. Então placas de igrejas, nome de igrejas, sistemas religiosos, servem para criar indiferenças, servem para criar ódios, para exaltar uns e desprezar outros, humilhar outros, amar aqueles que estão do seu lado e odiar os que estão do outro lado. Para isso serve a religião. Mas nós não devemos ser religiosos, nós devemos ser cristãos. Então, quando somos cristãos, nós amamos os irmãos da outra igreja, de outra igreja. Porque Deus amou, instituiu ali, eu vou amar, olha o que São João 3,16 diz. Eu vou amar o grupo da fulana. Não, eu vou amar também aqueles que congregam em tal igreja. Eu vou amar aqueles que congregam em tal sistema.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo, meus irmãos. Quer dizer, Ele amou o ladrão, Ele amou a prostituta, Ele amou o drogado, Ele amou o bêbado, Ele amou o fumante, Ele amou o adúltero, Ele amou todos. E deu seu Filho unigênito. Agora, quem pode receber o amor de Deus? Deixar que Ele entre no seu coração? Agora, todavia permanece desta forma. Você julga-se a si mesmo. Aí você diz, mas vocês julgam as pessoas. Não julgamos ninguém. Apenas mostramos a palavra. E se esta palavra leva você a pensar que estamos julgando? Não. Mesmo se estivermos julgando, segundo a reta justiça, nós devemos assim fazer. Agora, ame o irmão da outra igreja também, porque no céu entrará a noiva, entrarão os salvos, e não a placa de algum sistema. Agora você analise, olha para o seu coração e veja o que tem no seu coração indiferença para com os outros irmãos. Às vezes a gente tende a pensar que o ódio é o contrário do amor, ou o contrário do amor seria o ódio, mas na verdade é a indiferença. Porque quando você ama, você não deixa uma raiz de amargura entrar no seu coração contra uma pessoa. Mas quando você se torna indiferente às dificuldades das outras pessoas, aos pensamentos das outras pessoas, e se acha então capaz de achar que o céu é teu e que aquela pessoa está perdida no inferno, então aí é a indiferença, porque o amor de Deus ele é estendido a toda a raça humana. Não é porque você diz que não mata, que não rouba, que não prostitui, que você pode ter então a presunção de achar que aquelas pessoas que não concordam com você não devem ser amado por você. Então eu quero dizer, se eu não conseguir amar o meu irmão, se eu não conseguir amar a minha irmã que discorda de mim, então está o momento que eu devo orar e buscar a Deus. Por isso, se você me ama, eu te amo. Se você não me ama, eu continuo te amando. Eu gosto de uma frase, eu não sei se já li ela ou eu mesmo que veio na minha mente, mas ela existe sim. Eu já vi isso nas placas de caminhão, assim nos para-choques. Atenção! A minha educação depende da sua educação. Bom, essa é uma placa que diz que aquela pessoa não tem nenhuma educação. Ele vai esperar a sua reação para ver se ele vai ser educado com você. No trânsito, em casa, seja onde for, na igreja. Então, se você for educado comigo, eu sou contigo. Mas a pessoa educada, se o outro for faltar com a educação, ele não se rebaixa a esse ponto de também se tornar um mal educado. Ele continua educado. O exemplo é Cristo. Foi injuriado, ele não injuriou. Foi maltratado, ele não maltratou. Foi criticado, ele não criticou. Foi zombado, ele não zombou. Foi desprezado, ele não desprezou. Ele não dependia do comportamento das pessoas para serem aquilo que ele é. Oh, que maravilha é o nosso mestre! E de quem devemos aprender? É de um fulano nervoso, iracundo? Não aprenda com essas pessoas, aprenda com Cristo. Em São João capítulo 13, quando Jesus foi lavar os pés aos discípulos,
é um texto usado para quando a gente vai tomar a Santa Ceia e vai lavar os pés. Porque Jesus lavou os pés dos seus discípulos e quando ele terminou de lavar os pés dos discípulos, tomou os seus vestidos e assentou-se outra vez à mesa, ele disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ele é o exemplo de amor, ele é o exemplo de paciência. Agora vejam bem, meus irmãos, a graça é estendida para libertar as pessoas das garras do pecado. É estendida para libertar as pessoas da mentira. É isto que ela é estendida. A misericórdia de Deus é para trazer liberdade, mas as pessoas fogem da verdadeira liberdade que Deus dá e procuram então outra liberdade que é libertinagem do pecado. Mas note bem, a verdadeira liberdade leva o homem a permanecer pela verdade. A falsa liberdade leva o homem a agir através da mentira, da desobediência, porque a falsa liberdade torna as pessoas como que cidadãos das trevas. A mentira torna as pessoas como cidadãos da noite. Então mentimos, escondemos, transferimos culpas. E quando alguém percebe o erro, então ele procura subornar as pessoas. Você vê isto, não é? Mas a graça de Deus, que foi nos estendida, a graça de Deus que foi manifestada através de Jesus, através da cruz ali, ela nos liberta das garras de Satanás. Ela nos liberta do pecado, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, que é ser como Deus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que Deus nos fortaleça e nos mantenha debaixo desta graça maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus.